E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então vocês acompanharam ontem o professor Olavo de Carvalho, né? Falando aí que ele é sempre vítima de fake news, difamação. Isso porque ele é um dos pilares da direita no Brasil, né? Da direita internacional, se a gente for olhar bem. Aqui no Brasil a gente tem o professor Olavo de Carvalho e o presidente Jair Bolsonaro como os dois pilares. E eles dois são os que são mais atacados pela esquerda, pela grande mídia, com fake news, difamação. Você vê esse perfil desse Felipe Neto aí sempre atacando o professor Olavo de Carvalho, falando que vai desmascará-lo, sendo que a gente sabe que o Felipe Neto só engana criança. Então a gente tenta sempre apoiar o professor aqui no canal, a gente consegue os vídeos aqui no YouTube mesmo, corta os melhores trechos e divulga aqui pra vocês. Sempre a gente tenta divulgar o COF, o Seminário de Filosofia, porque é importante tanto pra gente aprender como pro próprio professor Olavo de Carvalho, para ele ter uma renda e divulgar o trabalho dele. Então é isso aí, a gente vai continuar aqui no YouTube, sempre apoiando o professor Olavo de Carvalho, nunca passou pela nossa cabeça em prejudicar o professor. É isso aí, conto com a ajuda de vocês também para divulgar e ajudar o professor Olavo de Carvalho. Valeu? Segue a gente no Instagram, no Twitter e no Telegram, que a gente também sempre tenta fazer esse mesmo trabalho lá no Instagram, no Telegram e no Twitter. Valeu? Se inscreva no nosso canal, no canal do professor Olavo de Carvalho, siga ele nas redes e quem puder ajude o professor Olavo de Carvalho. Forte abraço! Quando o sujeito diz qualquer coisa, você pergunta, você sabe do que ele está falando? Qual é esta coisa? Se ele começar a usar muita palavra para explicar, ele já está na cara que ele não sabe do que está falando. Porque eu estou dizendo, o referente é algo que vai para além do mundo linguístico. Ora, nós vivemos todos no mesmo mundo real. E, portanto, quando nós apontamos o referente, em geral, todos nós temos o referente. Mas não quer dizer que ele esteja presente à nossa consciência de modo pleno. Às vezes ele está muito remoto e você sabe apenas o significado e o signo. Do objeto real você não sabe nada. Depois você pensa, o que eu sei de elefante? Eu digo, sei muito pouco, eu nunca vi um elefante. Aliás, eu vi no zoológico durante breves minutos. Agora, o zoólogo que observa esses elefantes há anos, ele sabe um pouco mais do que eu, não sabe? Ora, então isso quer dizer que o meu elefante não é mesmo o elefante dele. O meu elefante é genérico, é esquemático. O dele não, o dele é real. Está entendendo a diferença? Então, por exemplo, um dos livros que eu mais me encantaram quando eu era adolescente era o John Hunter, que se chama The Hunter. E ele viveu a vida inteira na África e ele descreve os hábitos, tá certo? E as ações de vários tipos de animais. Leopardos, leões, elefantes, rinocerontes, etc. E a coisa é tão viva. Por quê? Porque ele esteve lá, ele viu. E não só ele viu, como se estivesse no zoológico, ele conviveu com esses bichos, ele os estava caçando. Portanto, ele podia caçar o bicho e o bicho poderia caçá-lo. Ele conta a história do empregado dele, que saiu correndo um búfalo e subiu na árvore, para se salvar. O búfalo veio por baixo e comeu o saco dele. Arrancou e comeu. E daí o cidadão caiu no chão, ficou ali sangrando dias e dias, lavando a ferida com a água do riachinho, e foi encontrado, finalmente o John Hunter o encontrou lá semi-morto, e levou ele para casa. E quando o empregado ficou bom, ele jurou que ia matar aquele elefante e comer o saco dele, e ele fez isso 20 anos depois. Então você imagina a realidade desse búfalo para esse cidadão. O que eu sei de búfalo? Não sei quase nada, o meu búfalo é de papel, gente, mas o dele era outra coisa. Está entendendo a diferença? Então, nós, para sabermos do que nós estamos falando, nós temos que ou apelar para a experiência ou temos que fazer um esforço de imaginação tremendo. Porque a maior parte dos objetos nós não conhecemos por experiência, mas conhecemos o que chama de experiência vicária, quer dizer, experiência emprestada dos outros. Eu não vi, mas o sujeito me contou. Quer dizer, ou ele me contou de boca, ou eu li o que ele escreveu. E com a imaginação nós preenchemos, então, a palavra com o seu referente. A maior parte das pessoas não faz isso. Elas não são capazes de imaginar nada, porque não tem imaginação treinada. Só tem a habilidade linguística, gente. Então sempre ele capta o significado, ele acha que sabe do que está falando, e isso é o pior de tudo. Porque se você testar um pouquinho, você vê que ele não sabe. Tem um rapaz marxista, que faz um programinha aí. Ele tem 2 ouvintes, Ele também fala um monte de besteira, mas de vez em quando ele acerta. Por quê?
a coisa que ele fala, ele estudou. O tal do marxismo ele estudou. Não estudou mais nada. Ele não sabe somar 2 mais 2. Mas de marxismo ele entende. E ele pegou, né, uma entrevista lá do rapaz do Mamãe Caguei, que dizia assim, dando bronca nos comunistas, os comunistas são ignorantes, não sabem nada. Né? Por exemplo, tudo que o Marx fala é baseado na mais-valia. O que é a mais-valia? Tem aqui o valor do produto, que feito, vamos dizer, pelo esforço material do proletário, e daí vai lá o capitalista e acrescenta um outro valor e vende por esse valor. E daí o rapaz da orientação marxista fala, peraí, eu estudei Marx, ele nunca falou isso. Ele diz o contrário disso. Ele diz que todo o valor da mercadoria é produzido pelo trabalho. Quer dizer, não existe um valor extra que o sujeito... É tão óbvio, o marxismo começa com isso. Agora, o outro lá, ele entendeu, vamos dizer, o sentido da palavra tal como ele estava dizendo. Ele está indicando o sentido que ele deu à palavra. E que ele talvez tenha encontrado, diz que encontrou na Wikipédia, sei lá, em qualquer lugar. Ou encontrou no cu dele. Pô. Então, a maior parte das pessoas fala desta maneira. Inclusive, legisladores, juízes, cientistas, médicos, professor universitário. Quer dizer, não tem consciência das dificuldades da linguagem. Não tem consciência da dificuldade do conhecer humano. E isso é a pior coisa. Quer dizer, se você não tem consciência da sua ignorância, você não é capaz de medir o valor do seu conhecimento. Isso que eu digo desde o início aqui é o mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É a lista das coisas que faltaria você saber para você entender aquilo que você já sabe. Então, se você não tem o mapa da ignorância, você não tem a ideia dos limites, do perfil do seu conhecimento. Você não sabe onde ele começa e onde ele acaba. Portanto, se confunde o seu conhecimento com o objeto conhecido. Então, se eu pensar assim, o que eu sei sobre búfalo? Eu sei um monte de coisa. Eu posso falar 3 horas sobre búfalo, só com coisa que eu li. Mas esse sujeito que o búfalo comeu o saco dele, certamente sabe algo que eu jamais saberei do búfalo. Né? Então, assim, como é, o que você sente na mordida do... Veja, todo mundo quando pensa no búfalo, pensa na chifrada. Ninguém pensa na mordida. E daí ele descobriu que o búfalo usa os dentes como arma, tanto quanto um leão usaria. Quantas pessoas no mundo pararam para pensar nisso? Mas é evidente, você imagina a força da mordida de um búfalo, dá para arrancar um braço de um leão. Ele não usa o dente por quê? Porque ele tem uma arma melhor, mais fácil de usar. Ele faz assim para o outro, joga o leão para cima. Né? Mas se ele quiser apelar para a mordida, ele aperta. Outra coisa, ele comeu, o búfalo comeu o saco do homem. O búfalo é carnívoro só de sacanagem. Né? Ele não é um apreciador da carne humana, mas em caso de sacanagem, ele come. Né? Tudo isso o cara sabe, eu fiquei sabendo porque eu li a história dele. Agora, o meu búfalo continua sendo de papel. O dele não. Ele foi atrás e ele jura que o búfalo que ele localizou e matou foi o mesmo que comeu o saco dele. Levou anos e anos para chegar lá. Você imagina o conhecimento que esse cara tinha de búfalo. Não é isso? Eu sei desses bichos as coisas que eu li nesses dois. Você pode comparar o conhecimento que eu tenho através da linguagem deles com o conhecimento que eles tiveram. O conhecimento que eles tiveram foi da realidade física, vista, sentida, ouvida e assim por diante. Então, o nosso conhecimento só adquire consistência quando você faz um esforço para transcender a sua linguagem. Só quando você tenta saltar da sua linguagem para o que existe de indizível no conhecimento, aí você sabe alguma coisa. E quando você capta esse indizível, e daí você faz um esforço para dizê-lo, aí você ampliou o limite da sua linguagem. E aí você está dizendo alguma coisa efetiva. Ou seja, você está transmitindo um conhecimento que a sua linguagem antes não possuía e que você enxertou na linguagem através da sua memória visual, auditiva ou da sua imaginação. Estão entendendo como é importante isso aqui? Por isso é que eu faço um apelo, pelo amor de Deus, leiam muita literatura para ampliar a sua imaginação. Porque a maior parte das coisas nós não conheceremos fisicamente jamais, nós só conhecemos por imaginação. Se a sua imaginação é estreita, meu filho, você nunca vai entender coisa nenhuma. Agora, tem sujeito que nunca leu a literatura nenhuma, despreza a literatura, isso é só historinha. E daí ele vai estudar matemática, física, ciências sociais e acha que sabe alguma coisa. Meu filho, sem cultura literária ninguém tem cultura nenhuma. O aprendizado começa com literatura, começa com historinha, gente. Porque, por isso, existem inúmeros ramos da ciência
que nas comunidades primitivas não existem. Mas você não vai encontrar uma única comunidade primitiva que não tenha narrativa. Todas têm. Narrativa e poesia. Todas têm. Então é ali que começa a inteligência humana, né? Assim, por exemplo, pega a palavra democracia. As pessoas vão falar assim, instituições democráticas. Se você pensar um pouquinho, tentar imaginar o que é uma democracia, você vê que instituições por si jamais são democráticas ou antidemocráticas. Ela pode, por exemplo, a redação que você deu a uma Constituição pode expressar uma intenção democrática, mas lendo a Constituição você vai saber se aquele país é uma democracia ou não? Nunca na vida. Então, uma democracia não existe como instituição, nem como sistema de instituições, e não existe como coisa. Ela só existe como um desejo, como um ideal. Um ideal que nunca está pronto. Que você tem todo dia buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e que, ao menor sinal de uma bala, desaparece. Então, as pessoas que usam essa expressão instituições democráticas, elas não têm consciência do que é a democracia. E chegam ao ponto, vamos dizer, de ser tão absurdo naquilo que falam, que a gente desconfia que é um caso de retardamento mental, ou às vezes pior, de psicopatia. Eu vou dar um exemplo. Esse seu Alexandre de Moraes, tem uma gravação dele de uns anos atrás, explicando maravilhosamente bem o que é o direito à livre opinião, e mostrando que ele é inteiramente favorável ao direito de livre opinião. E passa uns anos, ele nega totalmente o direito de livre opinião de qualquer pessoa que tenha ideia diferente da dele. Ora, isso aí o que é? Hipocrisia? O ignorante pode chamar de hipocrisia, mas eu não chamo disso. O que ele mostrou com essa explicação e esse procedimento é que ele é insensível à diferença entre palavras e atos. Ele teve algum drama de consciência de que, não, eu expliquei esse sistema de valores e agora eu estou negando. Ele não tem nenhum drama de consciência, ele está tranquilo no primeiro caso e tranquilo no segundo caso. O que significa o seguinte, isto é um sintoma claro de psicopatia. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você fazer um fingimento proposital. O fingimento proposital, se você tem que fazer um fingimento proposital, é porque você sabe que está fingindo. Então você tem a consciência de que está mentindo. Então não é possível que você minta com tanta desenvoltura e tanto bem-estar. Mas você vê que ele fala, no segundo caso, com a mesma naturalidade do caso anterior. Ou seja, ele não sente a diferença entre uma coisa e outra. E isto é um dos traços mais característicos de psicopatia. Portanto, o que eu sugeriria é submeter esse seu Alexandre a uma junta médica, né, de especialistas em medicina forense, antes de qualquer coisa. Porque se o sujeito é realmente um psicopata, ele não tem condição, tá certo, de julgar uma partida de futebol de botão, da segunda divisão. E eu acho que é exatamente o caso dele. Então, é um homem perigoso, é um psicopata, e ele tem que ser removido não apenas do STF, mas de qualquer tribunal. Não estou falando isso para ofender o cara. Eu não uso termos técnicos de ciência social, de psiquiatria como ofensa. Nunca uso. Ou eu uso como termo descritivo, ou não faço nada, ou não uso. Agora, no Brasil, o pessoal pega qualquer coisa que eu digo e começa a usar como ofensa o tempo todo. Né? Argumento ad hominem, psicopatia, estupidez criminosa, assim. Ou seja, eles não têm conceitos, eles só têm figuras de linguagem. Ora, você quer um exemplo? Fake news. Né? Fake news é um conceito descritivo? Pô, você pega aí uma notícia que o sujeito, por engano, falsificou um dado, copiou errado de uma estatística. É fake news, é uma notícia falsa. Mas é isso que eles querem dizer quando acusam alguém de fake news? Eles estão querendo dizer um algo a mais. Mas esse algo a mais não está definido. Ora, uma lei pode ser escrita na base de figuras de linguagem. Uma figura de linguagem é policensa, ela tem muitos sentidos possíveis, dependendo do contexto em que é usada. Ora, uma lei pode ser baseada em figura de linguagem? Se ela pode, então o juiz pode entender do jeito que ele quiser. Ou seja, uma lei escrita em figura de linguagem é uma palhaçada. O que significa o seguinte, 80% da nossa Constituição é palhaçada, 80% do nosso Código Penal é palhaçada e assim por diante. As coisas não estão definidas, né? O que aumenta elasticamente a esfera de decisão do juiz. E daí, quando o juiz começa a tomar decisões legislativas, daí o pessoal reclama. Eu digo, mas espera, mas foi a redação que foi dada à lei praticamente obriga o
o juiz a fazer isso. Quer dizer, deixa o camarada com um termo indefinido e ele vai ter que defini-lo, portanto ele está legislando. Está entendendo? Quer dizer, o juiz que se mete a legislatura, a culpa não é só dele, é do cara que redigiu a lei em primeiro lugar. Claro que o juiz não é obrigado a legislar, ele fará isso se ele quiser, mas a má redação da Constituição e do Código pode induzi-lo a fazer isso. Está entendendo?